número 8, diz assim a palavra do Senhor. Diz assim, presbítero Rubens: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Vamos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguma pergunta acerca do pecado da aula passada, para nós darmos continuidade no estudo bíblico? Ninguém tem? Falando sobre o suicídio, está onde na Bíblia? 16 ou 17? Dê uma lida para nós então. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 17. A palavra do Senhor nos diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. O templo de Deus que sois vós é santo. Então por isso nós não podemos nós suicidarmos. E quando a palavra do Senhor nos diz aqui, então, quando alguém vier perguntar a você, pastor, se alguém se suicidar, ele vai aonde? A palavra do Senhor aqui, ela nos traz. Nós temos alguns exemplos: Judas, temos também Pilatos, aquele que lavou as mãos. Pois não? Abimeleque, Saul, sim, e Judas, Sansão. Sansão já não é um suicídio. Sansão, providência de Deus, ou justiça de Deus. Uma outra coisa, quando nós lemos então 1 João capítulo 5, verso número 16. 1 João capítulo 5, verso número 16. Nós vamos ler para nós então compreendermos e finalizarmos hoje sobre o pecado. Diz assim a palavra do Senhor: e se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fizemos. Se alguém vir pecar teu irmão, ou seja, se você ver teu irmão pecar, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por isso digo, não orem. Amém? Amém. Então nós vemos aqui nesta passagem que existem então diferenças de pecado. 1 Timóteo, vamos passar um pouco na Bíblia. 1 Timóteo capítulo 2. Capítulo 5, verso 22 de 1 Timóteo. Quem achou? Leia para nós bem alto aí, Patrícia. Bem alto. 5, 22. E ou a? A ninguém imponha decisivamente as mãos, nem foi
participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Amém? Vamos ler mais uma vez. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Pastor, eu não entendi. Quando nós lemos, então, existem pecados que é para a morte. Mas, pastor, então eu não posso orar? Pode. Nós vemos aqui, não impõe as mãos. Orar é uma coisa, impor as mãos é outra. Porque o teu corpo é santo, você é santo. Interceder é uma coisa. Você pode interceder pela prostituta, você pode interceder pelo dependente químico, você pode interceder por alguém que de repente cometeu qualquer ato de pecado. Mas impor as mãos, a Bíblia já não nos dá respaldo. É por isso que nós devemos vigiar, porque a tua mão é santa. A tua mão, ela é santa. Você é templo, você é morada. Por isso a Bíblia diz para nós cuidarmos onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Nós precisamos vigiar. E verdadeiramente vigiar. Aquele que é nascido de Deus, a Bíblia diz que ele não peca. 1 João, a Bíblia diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca. Talvez você diga assim para mim, comandante, soldado. Você diz assim para mim assim, mas a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, sim. Mas aquele que é nascido de Deus, ele não peca por quê? Ele não mais vai roubar. Ele não mais vai cobiçar. Não mais vai ter inveja, não mais vai ter ódio. Não mais vai ter ira, rancor, não. Ele vai ter então paz, bondade, temperança. Tudo aquilo a qual Gálatas 5:22 assim nos traz, que contra essas coisas não há lei. Ainda hoje nós conversávamos novamente lá em casa, agora tem um ponto abençoado com pastores. E alguns pastores foram lá para defender várias teses e tirar dúvidas comigo. E um deles perguntava assim: pastor, por que Deus virou as costas para Jesus? E então eu disse para ele, porque Isaías diz que há uma separação muito grande entre nós, o pecado e ele. Mas Cristo, naquele momento, você acha que Cristo não quis olhar? Eu disse, eu creio que Cristo, Deus não virou as costas. Naquele momento, então, nós observamos que o próprio Jesus, em corpo, ele diz assim, duas passagens. Primeiro, Pai, se possível for, afasta de mim esse. Porém, todavia, mas, se for da tua vontade. Nós vemos ali, ele diz então, primeiramente na carne. Pai, afaste-me. Mas se for da tua vontade, então é isso aqui. A segunda vez que nós vemos então, quando ele olhando para o céu, ele diz, no corpo físico, Pai, por que me desamparaste? No corpo físico, naquele momento, ele estava com dores. Havia dores no corpo físico. A mesma coisa de alguém que já levou. É gostoso levar uma facada? Dói? Aquela cicatriz, aquela ferida, ela dói. E o corpo de Cristo naquele momento, ele estava pregoado sobre um madeiro. E o peso dele estava então todo sobre o teu corpo. Como homem, porque ele era homem e Deus. Ele teve dores. Pastor, e a parte espiritual? A parte espiritual foi quando ele diz assim, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Quando nós temos um novo nascimento, sentimos a dor na carne, pelo mal, ou algo que é ocorrido, mas nós nascidos em Cristo, na parte agora espiritual, dizemos, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. É por isso que nós lemos, então, e assim observamos e vemos, que o prazer maior do Senhor é quando nós temos o novo nascimento. O novo nascimento. O amor, a paz, a alegria. Quando nós vemos mais uma vez, vamos agora em Apocalipse. Nós vamos falar um pouco sobre Apocalipse agora. Capítulo de número 21, verso 8. Aleluia.
Apocalipse capítulo 21. Alguém achou? Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, sua parte será lago que arde em fogo e enxofre, que é segunda morte. Amém? Estes pecados são pecados para morte. Nós lemos aqui, presbítero Cristinho, fornicadores, prostitutas. Edivânia, Davi ele cometeu pecado quando ele seduziu e praticou o sexo com a mulher, com outro homem e matou ele. Pegou? Teve consequência? Já. Certo, teve. Você não chacoalhou, mas eu entendi. Pelo Espírito, você entendeu o que teve. E qual foi então a consequência que teve? A consequência foi que, nascido primeiramente o primeiro filho dele, a Bíblia diz então que Davi, vendo aquela criança e sabendo que ela então estava nele enferma, era a mulher que ele amava, e era o primeiro filho dele. Mas então Deus disse que tiraria dele, porque foi concebido em pecado. A Bíblia diz que Davi então jejuou, não comeu, não bebeu. É importante dizer, não foi ao banheiro por 7 dias. E por 7 dias, já vem cá, você é mais novo que eu. Não muito, estamos quase no mesmo ideia, mas com o joelho quebrado. Você coloca esses joelhos virados para a igreja. Agora, debruce com a cabeça lá embaixo, estenda as mãos bem lá na frente. Para frente, não para o lado. Assim é a posição que Davi ficou. Essa é a posição de oração de um judeu. Todo judeu, quando toca o soar, eles têm que parar para se dobrar, voltar para Jesus. Agora imagina 7 dias nessa posição. Pode se levantar. Você já ganhou o galardão. 7 dias Davi ficou, e ao 7º dia o que aconteceu? Veio então um recado: olha, teu filho morreu. Já contei essa história. Ele levantou, foi, lavou o rosto, trocou as vestes, foi ao templo, agradeceu a Deus e foi comer. E depois já foi para a batalha. E a esposa dele disse: não dá para entender você. Teu filho estava morto, você estava doente, você não quis comer. Agora que ele morreu, você quer comer? Aí a Bíblia diz aquela frase bem certa, como diz, Vanessa: eu não posso ir, ele não pode vir até mim, mas eu vou até ele. Depois, quando a criança, ele vir até você, não tem. Ah, pastor, mas eu vi meu tio, minha tia, minha avó. Não tem como vir. A Bíblia diz. São várias respostas, várias passagens. Várias. Pastor, mas é estudo bíblico. Vamos e vamos. Pode ser tua dúvida mais para frente. Mas pastor, olha, e quando falou então que era Saul? Saul, então, quando ele foi consultar e ele queria falar com Samuel. Aquele lá não era Samuel? Não era Samuel. Mas parecia, mas não era. Por quê, pastor? Porque a Bíblia é bem clara. O Senhor Jesus, então, contando e dizendo: não, morreu 2, um rico e um pobre. O pobre foi para o seio de Abraão, o rico foi para o Hades, Sheol, o inferno, como queiram. E depois ele diz então: Senhor, peça para que alguém vá até os meus lá. E ele diz o quê? Não, porque tem os profetas. E ele diz: se não crê naqueles que estão vivos, dirá nos mortos. E não tem como sair nem do seio e nem
cristã, se você ver na Bíblia, ele não mais praticou o ato cristão. Verdadeiro arrependimento, quando Deus assim, então não importa qual é o pecado, não importa qual é o pecado. Pastor, mas olha, ele matou 50, não importa se ele matou 100. Que falar de Saulo? Saulo de Tarso. O que falar dele? Quando Ananias então chegou e disse: olha, Senhor, o Senhor está aí no céu, o Senhor está aí no terceiro céu. O Senhor não sabe quem é ele aqui na terra. Ele aqui na terra, olha, ele é assim, assim. O que foi que Deus disse para ele, mas para mim é mais alto que você. Vaso escolhido. Deus então não olhou para os pecados. Quando nós então aceitamos Jesus, se alguma igreja ela pregar de que alguém cometeu pecado e continue acusando-o ou acusando-a do pecado, esta igreja ou esta pessoa não crê que Jesus levou sobre si os nossos pecados. A Bíblia diz em 1 Timóteo, várias passagens, a Bíblia diz no próprio Evangelho, que diz então para que nós não venhamos julgar os irmãos. O próprio Jesus diz assim: existe apenas uma engano entre o céu e a terra, o único juiz que pode matar, lá, e tu, quem tu és? Ele pergunta: e você quem é para julgar para o irmão? Quem é? Só pelo fato, a minha Bíblia diz, com a mesma medida com que medido será medido. Com a mesma forma que eu te acusar, eu serei então acusado. O próprio diabo então terá uma legalidade através dos meus lábios. Por quê, pastor? Porque eu difamei um templo, uma morada do Espírito Santo. Então dou uma legalidade para que isso venha também acontecer comigo. Por isso que verdadeiramente, quando há o arrependimento, não importa qual é o pecado. Não importa. Não importa se era feitiçaria, não importa se era macumbeiro, não importa se era bêbado, não importa se era dependente químico, não importa se era prostituta ou prostituto, não importa. Quando verdadeiramente Cristo, então ele levou sobre os nossos pecados, apagou-se tudo, pastor, e como é que se apaga? Quando nós vemos então, no batismo, quando nós então batizamos, nós nos tornamos uma nova criatura. Vamos lá em 1 João. Capítulo 5, versículo 4, se eu não me engano. Vamos conferir. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 4. 5:3 a seguir. Porque esta é a caridade de Deus, que guardando seus mandamentos não são pesados. Porque tudo que é nascido de Deus vence o pecado. Esta é a vitória que vence o pecado, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aqueles que creem que Jesus é Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas também por sangue. E o Espírito é o que testifica. Vamos aprender nessa parte. Guarda isso para você. Vanessa, guarda. Fabrício, guarda isso. Esta é a passagem mais clara, além de Marcos 16, mas esta é a mais clara, presbítero Rubens, a qual ela diz assim que nós temos que batizarmos. Nós temos aqui então, nós acabamos de ler aqui 1 João 4, e aqui ele diz então, o que nós acabamos de ler? Sim, Deus diz assim: este é aquele que veio por água. O que é a água? É o quê? O sangue é o quê? A cruz do Calvário, ou seja, aceitar que Cristo levou sobre si os nossos pecados. E a Bíblia diz então que o sangue e a água é através de Jesus. Por isso que em nome de Jesus, quando nós batizamos então em nome da Trindade. E assim então no batismo, então todos os nossos pecados são perdoados. Nós nos tornamos então uma nova criatura. Esta é a passagem mais clara que fala acerca da água, do sangue e do Espírito. Nós vemos, Fabrício, que a Bíblia, acabamos de ler, que a Bíblia diz então, o Espírito é o que testifica. Quem é que convence o homem de pecado? É o pastor? É a placa da igreja? É a doutrina? É o Espírito. Não é o que nós acabamos de ler. Quem é que testifica? O Espírito Santo. Acabamos de ler então que aquele que convence, aquele que testifica, é o Espírito Santo. É por isso que eu não
posso julgar o meu irmão, é por isso que eu não posso julgar a minha irmã. A Bíblia diz então, há pecados que não estão para a morte, para esse que eu tenho que fazer? Orar. Orar. Orar por ele. Quando nós então vemos nessa passagem, nós aprendemos com João, no 12, quem pode ler para nós? Bem alto. Patrícia, você está com a boca muito fechada, bem alto para nós. 5:12.